E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da condutividade elétrica sigma. Vamos à leitura do enunciado. As placas de um capacitor plano de capacitância C, preenchido com um dielétrico de constante dielétrica K, estão ligadas aos terminais de uma bateria que mantém entre elas uma diferença de potencial V. Observe o quadro. Aqui eu ilustro a bateria de DDP igual a V. Aqui nós temos o capacitor plano, preenchido totalmente com um dielétrico de constante dielétrica K. Continuando a leitura. O dielétrico tem uma condutividade sigma, o que produz uma corrente elétrica de intensidade I de perda. Item A. Calcule a resistência R do dielétrico em função da capacitância C do capacitor. Bom, para calcular a resistência do material dielétrico, eu vou recorrer à expressão L sobre sigma A. L representa o comprimento do material dielétrico, que coincide com a distância entre as placas do capacitor, sobre sigma vezes a área de seção transversal do material dielétrico, que coincide com a área das placas do capacitor. Observe a expressão obtida. A capacitância do capacitor nessa situação, conforme já vimos anteriormente, é igual a constante dielétrica K vezes ε0 sobre a distância D entre as placas. A partir dessa expressão, eu posso extrair a razão D sobre A. Sendo assim, D sobre A é igual a K ε0 sobre a capacitância C. Substituindo essa expressão na expressão acima, obtemos a resistência elétrica do material dielétrico. Ela é dada por K ε0 sobre sigma vezes a capacitância do capacitor. Muito bem. A partir de agora, vamos diretamente para o item C. Vamos demonstrar que esse resultado vale de forma geral. Para fazer isso, eu vou recorrer ao vetor deslocamento elétrico inicialmente e depois ao vetor densidade de corrente. Conforme ilustrado na figura, nós podemos escrever que o fluxo do vetor deslocamento elétrico através de uma superfície gaussiana fechada S é igual à carga elétrica livre envolvida por tal superfície. E o caráter geral dessa demonstração já está sendo exibido nessa expressão. A superfície gaussiana fechada S pode ter a forma de um paralelepípedo, para o caso de um capacitor plano, pode ser uma superfície gaussiana fechada cilíndrica, para um capacitor cilíndrico, e pode ser também uma superfície gaussiana fechada esférica, para o capacitor esférico. Portanto, o caráter geral dessa demonstração já está exibido nessa igualdade. Muito bem? Nós sabemos que o vetor deslocamento elétrico é igual a K ε0 vezes o vetor campo elétrico. Sendo assim, obtemos K ε0 que multiplica o fluxo do vetor campo elétrico através da superfície gaussiana fechada S. Isso é igual à carga elétrica livre envolvida por tal superfície. Note que K e ε0 são constantes, portanto, eu posso retirá-las da integração. Muito bem. O vetor densidade de corrente surge a partir da seguinte igualdade. A intensidade de corrente elétrica de perda, representada por I, é igual ao fluxo do vetor densidade de corrente através de uma superfície S. Muito bem, observe a expressão obtida. O vetor densidade de corrente também se relaciona com o vetor campo elétrico, só que agora por meio dessa expressão. O vetor densidade de corrente é igual à condutividade elétrica sigma vezes o vetor campo elétrico. Sendo assim, I fica dado por
sigma, que multiplica o fluxo do vetor campo elétrico através da superfície S. Muito bem, note mais uma vez que a condutividade elétrica sigma permanece constante, por isso ela sai da integração. A partir de agora, eu posso relacionar os dois resultados obtidos. Observe que Kε0 está multiplicando o fluxo do vetor campo elétrico através de uma superfície S. E o fluxo do vetor campo elétrico através dessa superfície S aparece na expressão abaixo. Portanto, eu posso substituir esse termo por I sobre sigma. Portanto, Kε0 vezes I sobre sigma é igual à carga livre Qzão. Essa carga Q é igual à capacitância C do capacitor vezes a diferença de potencial V. Nós sabemos que a resistência elétrica é dada pela razão V sobre I. Sendo assim, obtemos, a partir dessa igualdade, a mesma expressão, como era de se esperar, calculada no item A. Observe que V dividido por I é igual a Kε0 sobre sigma vezes a capacitância C. Portanto, esse resultado é geral. Observe mais uma vez os resultados obtidos. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.